nosso assunto de estudo hoje é sobre educação, mas de uma outra forma, né? O que está acontecendo nos meios escolares, não só no Brasil como no mundo, e que veio à flora com esse caso que aconteceu, infelizmente, no Rio de Janeiro, lá naquela escola de Realengo, onde aquela pessoa lá entrou e matou 11 pessoas. Para falar desse assunto, estamos recebendo aqui uma pessoa que é especializada nisso, né? Está trabalhando constantemente com o bullying, que é o Marcos Liba, coordenador do COC, e também de um projeto que é desenvolvido entre a Prefeitura e a Escola COC. Marcos, prazer tê-lo conosco. Boa noite. Para falar de um assunto tão importante, que não é tão novo assim, né? Mas quando surgem esses casos, é que esse tema ele vem à baila e também volta a ser objeto de discussão e reflexão na sociedade, né? Isso. Na verdade, infelizmente, o caso de Realengo não é o primeiro, né? Nós temos a região de Ribeirão Preto, próximo a nós, por volta de 2005, nós tivemos um caso muito parecido, né? Taiúva, né? Taiúva, isso. E em outras regiões do Brasil, o ano passado na Bahia, é que a mídia deu atenção a esse caso, né? Mas infelizmente não é o primeiro caso. Porque seria um caso espetacular, né? Isso. Espetacular que eu digo no sentido da dimensão do isso, tumor, né? Isso mesmo. Agora, Marcos, por que, né, o COC e a Prefeitura de Araraquara vem tratando desse tema com mais intensidade nos últimos anos? Acho que são 4 anos que vocês desenvolvem esse projeto em parceria, né? Isso. No COC, há 4 anos, o projeto foi criado, né? E em seguida foi implantado nas escolas afiliadas, as escolas parceiras, que são o Objetivo e o Pueridomos, né? E no ano passado, em contato com o prefeito Marcelo e com o secretário Nino, houve a possibilidade de colocar esse projeto nas escolas municipais. Por que esse projeto nas escolas municipais? Porque hoje, mais importante do que conteúdo, é ensinar o aluno a conviver. O maior desafio hoje do professor esse é o grande e do desafio, aluno, né, nos atuais dias, é a habilidade da convivência. Hoje não tem mais como padronizar. Ainda bem, né, que nós vivemos em tempos onde a padronização não é regra, né? E trabalhar com a questão da convivência é trabalhar com respeito. E trabalhar com respeito é trabalhar com a questão do bullying. O bullying, então, primordialmente, ele é resultado da falta de respeito, né? Sim. Dominação de um sobre uma única pessoa ou sobre um grupo, né? Isso. Na verdade, o termo bullying, ele advém da literatura norte-americana, né? Os Estados Unidos têm muito problema em relação ao bullying, e nos anos 90 começou a ter um estudo organizado nos Estados Unidos. E no Brasil nós nos espelhamos, refletimos a partir dos estudos americanos. O termo bullying vem do prefixo bully, que significa o valentão, né? Tiraneiro, o dominador. O agressor, né? O agressor é uma pessoa que busca, através do ato, seja ele de violência física, psicológica, moral, né? Busca aumentar o seu poder e construir uma imagem positiva de si. Então, ele, no âmbito da sala de aula dele, ou da escola dele, ele verifica quem tem um desnível de poder em relação a ele. Então, alguma característica física, né, a criança seja gorda ou magra, ou mesmo a questão de falar errado, ou ter um sotaque de uma outra religião, ou um atributo físico. Óculos de grau forte. Óculos, isso, uma roupa, né? Então, o agressor buscando construir uma imagem... Ou religião. Isso, também. A religião também, isso. O agressor buscando construir uma imagem positiva de si e ter mais poder, ele passa então, né, a arquitetar um plano para perseguir essa pessoa. É importante deixar bem claro a diferença entre bullying, brincadeira e ato isolado. Porque senão nós corremos o risco de qualquer brincadeira, mesmo que maldosa, se tornar bullying ou uma briga. Isso. Para ser bullying, tem 2 características. Tem que ser intencional, então é um ato planejado, não é espontâneo. E repetitivo. Isso, e tem que ser constante. Quando o educador ou o pai verifica, né, que uma criança ou um grupo de crianças está sendo perseguido, né, está apanhando, sendo humilhado constantemente, e é uma ação planejada, aí temos o bullying. Agora, você tocou num assunto importante. Vamos falar então da vítima, né, desse bullying. Essa vítima, ela pode psicologicamente desenvolver esse potencial de vingança? Sim. A ponto de fazer o que esse rapaz fez lá na escola, né? é isso? No caso aí do rapaz de Realengo,
Nós temos uma situação onde ele foi vítima do bullying por muito tempo, né, que desencadeou, junto com outros problemas, porque ele tem um histórico de problemas psicológicos na família, né, então não foi só o bullying, mas o bullying potencializou, né, algumas fobias, algumas doenças. Na verdade, a vítima, ela passa a ter alguns sinais bem claros. Primeiro sinal na escola, o desempenho escolar despenca. Então é uma criança que tem nível médio ou alto e de repente ela começa a apresentar uma queda no rendimento. De modo paralelo, ela passa a sofrer uma fobia social. Com medo de passar pela humilhação, pela agressão, ela começa a evitar o contato social. Então é muito comum na sala de aula, o professor, quando ele propõe uma atividade em grupo, ele percebe que um certo aluno, toda vez que tem uma atividade em grupo, o aluno pede para ir no banheiro, ou ele pede para sair da sala de aula, ou o aluno começa a passar mal, quando ele sabe que vai ter uma ação coletiva, então vômito, diarreia, tontura. Então é uma série de sinais que apontam o bullying. Quando não tratado, quando a escola é omissa ou os pais não dão a importância, né, pode chegar ao extremo da criança ou adolescente desenvolver ou uma depressão, ou uma explosão emocional, e aí acarreta uma série de síndromes na criança, né, e em uma porcentagem pequena, né, de pessoas que buscam a vingança. No caso de Realengo, né, a violência contra o rapaz foi tão forte que ele passou a arquitetar na vida dele um plano contra a escola. E esse aluno que é vítima de bullying, por exemplo, ele pode sofrer um assédio tal que isso pode ser irreversível na formação dele? Pode. Se no começo foi visto, né, e tratado, e aí não é só a escola que consegue tratar, em alguns casos tem que caminhar para o psicólogo, até mesmo psiquiatra, né, através da terapia consegue-se resolver a situação. Né? Nós temos vários casos de pessoas que sofreram bullying e hoje atuam no sentido de combater o bullying, né? Mas tem que ser tratado. O professor pode ser um causador de bullying? Com certeza. Ele fazendo bullying? Com certeza. Todo educador tem que ter uma atenção muito grande. Por exemplo, o bullying pode partir do próprio professor? Pode. Por exemplo, de modo inconsciente até, um aluno da sala faz uma brincadeira ou uma piada sobre um outro aluno. O professor, no ímpeto da ação, dá risada ou comenta em cima do comentário do aluno. Quer dizer, o professor está reforçando uma ação de bullying de um aluno ou da sala. Então, o educador tem que ter muito cuidado com os comentários que ele faz e com as aprovações que ele faz. Ele não pode esquecer que ele trabalha e trata de vidas. Então, antes de pensar, antes de falar ou agir, ele tem que pensar. Professor, também ele pode, por meio de avaliação, por meio de conversa com o aluno, e até punições, provocar o bullying mesmo que inconsciente? Sim, mas aí não é bullying, né? É muito é perseguição. Isso, é muito comum o professor se projetar em alguns alunos, né? A psicologia aponta o seguinte, que alguns professores acabam perseguindo os alunos que representam alguma característica dele. Então ele se vê no aluno. Ao ver uma característica que ele não gosta dele mesmo, ele evita ou persegue o aluno. Mas como isso acontece de modo inconsciente, não é bullying. Porque o bullying é intencional, é planejado. Né? E eu creio, né, que a maioria dos casos é inconsciente. Porque educador mesmo não vai fazer uma ação como essa de perseguir um aluno. Então você acha que a pessoa... É bullying que chama, né? Bullying. Não, bullying é o ato. Isso. Quem pratica é bullying ou agressor. No Brasil é muito falado agressor. Seria mais fácil? Ou fica melhor identificado como bullying e bully? São sinônimos, né? A literatura brasileira, ela aponta muito para agressor, vítima e espectador, que é quem assiste a ação. São os três agentes do bullying. Então, o bully, que é essa pessoa que pratica o bullying. Então, você está me dizendo que ele sai de casa já com essa intenção? Com certeza. Porque, assim, ele está buscando perante a turma, perante a sala dele ou o grupo dele, ter poder. Então, ele arquiteta ações para humilhar, para violentar, para amedrontar, para bater na vítima. Né? Ele cria toda uma estratégia para que a vítima passe pelo constrangimento.